Olá pessoal, tudo bem? O Cara a Cara está de volta hoje com um convidado muito especial. Mais uma vez, devo deixar um conselho para você: caneta e papel na mão, porque os assuntos que vamos tratar hoje é assunto relevante para a sua saúde e para o seu negócio. Hoje temos a satisfação de receber Cristiano Rocha, dono e proprietário e CEO do Instituto Em Vida. Vai falar de saúde, qualidade de vida e como você se prevenir das doenças. O Cara a Cara está no ar e volta já. Fique com a gente. No Envida Instituto, não tratamos apenas doenças. Tratamos principalmente as pessoas. Afinal de contas, é você quem realmente importa. Cada pessoa carrega consigo, além da doença que ela diz ter, uma história, uma dor, algo que nem ela sabe o que tem. E aqui no Envida Instituto, nós buscamos acolher, entender cada detalhe para que você seja tratado como único. Aqui tratamos desde bebês a idosos, com o foco principal entre saúde e qualidade de vida. Aqui unimos cuidado com tecnologias modernas e avançadas, tecnologias já consolidadas em países como Rússia, Alemanha, República Tcheca, Estados Unidos, Japão, China, entre outros. Cuidamos de pessoas do Brasil e de várias partes do mundo, sempre com o mesmo propósito, de forma acolhedora, humana e personalizada. Em vida, cuidar da saúde é cuidar de você. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Estamos de volta com o nosso programa Cara a Cara, hoje com um convidado especial. E olha só, não é só um convidado, é um amigo que tem apoiado o nosso projeto Cara a Cara, que faz esse programa acontecer. É uma satisfação imensa do Cara a Cara receber esse amigo. Cristiano, uma satisfação. Wellington, eu quero agradecer a você e a todos que estão nos assistindo aqui pela oportunidade de estar com você aqui. Não é uma entrevista, é um bate-papo de amigos aqui, né, Wellington? Sim. Literalmente. E eu agradeço por você me dar essa oportunidade. E como eu falo sempre, a ideia de apoiar o nosso corpo, ele só funciona se tudo estiver funcionando bem. Então isso é necessidade de apoio, né? É interconexão, interligação de tudo funcionando. Um ecossistema perfeito, cara a cara, com o Cristiano Rocha. Você pegue papel e caneta na mão, porque o que vai sair desse rapaz é assuntos que você vai levar para a vida. Wellington, o que vocês vão falar? Como prevenir a doença? Como estar no lugar certo? Como se alimentar? O Cristiano vai te dar esses insights e vamos levar você para um outro nível, né, Cristiano? Vamos tentar. Cristiano, como começou? Quem é o Cristiano Rocha? Boa. Então, olha só, pessoal. Então, eu iniciei minha jornada. É importante falar sobre isso, porque às vezes a gente fica pensando assim, será que eu consigo sair do que eu estou fazendo? Né? A gente às vezes acha que eu vou precisar fazer aquilo minha vida inteira. Se você estiver na sua vocação, no seu propósito de vida, pode ser que você já esteja, né? Mas dentro da minha história, eu comecei ali na educação física, né? Eu sempre brinco que o que eu atuo hoje, que é a biofísica ou a mecânica quântica, só iniciou da física da educação física. Eu brinco com as pessoas em relação a isso. Então, ao longo dessa trajetória do que eu fui buscar na faculdade, eu sempre já estudei muito na faculdade, Wellington. Eu sempre busquei muitos cursos extracurriculares, eu finalizei a faculdade com mais de 50 cursos já extracurriculares, né? Então, ao longo disso, eu sempre fui buscando informações que pudessem somar. E detalhe, na faculdade eu busquei um curso que era de Douyin. Pessoal, o que é Douyin? Que é interessante vocês entenderem. A gente tem dores pelo corpo, algumas dores em algumas partes, e eu descobri que um ponto como esse, que é um ponto considerado ponto aspirina pela medicina chinesa,
você consegue ter uma redução de dor de cabeça sem utilizar a medicação. Então eu fiquei impressionado, porque eu ia para as festas naquela época, era moleque, ia para as festas e conseguia reduzir a dor das pessoas. Caramba, vou buscar um pouco mais sobre isso. Aí eu tive a oportunidade de adentrar na faculdade de medicina chinesa, né, para fazer como especialização, medicina tradicional chinesa. Finalizei o curso. Antes de finalizar, eu tive a oportunidade de ir para a China, ao qual eu estive 2 vezes lá, Wellington. Que mundo interessante de informações que me proporcionou. Sim. Porque lá, o que aconteceu? Eu consegui ter informações da medicina chinesa diretamente dentro dos hospitais da China. São hospitais muito famosos, de Beijing, de Tianjin. São faculdades onde são referências no mundo da área de medicina tradicional chinesa. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar, estar ao lado de mestres, não só na faculdade, mas como fora das faculdades, fora dos hospitais, que foram nos visitar nos hotéis, porque o brasileiro lá fora é muito expansivo, né? Sim. As pessoas queriam ver os brasileiros, isso é há mais de 11 anos. Então nós tivemos a oportunidade de conversar coisas muito além do que a academia, né, a faculdade proporcionou. Então eu estive lá 2 vezes na China, um mundo de informações abriu para mim na China. Então ao longo desse processo de busca, essa busca incansável que nunca parou, a verdade, logo em sequência eu tive a oportunidade de estar na Alemanha. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque na época, assim como foi para a China também, Wellington, Sim. é uma coisa bem pontual que eu preciso deixar isso claro, para vocês entenderem como nada na vida é por acaso, né? Até esse momento que nós estamos aqui, tudo é guiado lá de cima, pessoal. Respeitem e tentem se conectar ao máximo sobre isso. Eu precisava de, na época, acho que 12 mil reais para ir para a China pela primeira vez. E meu pai precisava receber um tal de um precatório. Quem sabe o que é precatório? É aquele dinheiro que você tem e nunca vai receber na vida, tá? Meu pai recebeu esse dinheiro. E ele deu 12 mil reais para cada um dos filhos. Eu peguei o dinheiro limpinho. Exatamente. Eu peguei o dinheiro limpinho e paguei minha viagem. Isso a gente estava numa história de tão certeza de ir, porque o Klebert falou assim, eu vendo meu carro. Nós conhecemos o Dr. Klebert. Uma convicção, né? Vendo meu carro a gente vai. Ou seja, de uma forma ou de outra eu iria. Mas eu consegui o dinheiro. Para a Alemanha teve um paciente, na época, né? E era amigo de um grande médico ao qual nós trabalhamos, Dr. Elias, que foi o Badião, né? Um grande advogado aqui de Goiânia. Ele falou assim, ó, vocês precisam conhecer o que vocês fazem mais a fundo. Vocês precisam ir no berço disso aí. O berço disso é Alemanha e Rússia. Eu vou encaminhar vocês para a Alemanha. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Dr. Elias, né? Para quem não conhece, é quem iniciou esse trabalho da ozonoterapia no estado de Goiás. Show de bola. Então, se você é um profissional que trabalha com ozonoterapia, você deve agradecer o Dr. Elias, que é pioneiro, né? Um dos primeiros buscadores disso aí. Ele comprou muita briga. Muito, assim. Conheci ele de... Dr. Elias, um abraço. O Badião também, um abraço. Badião, acompanhe seu trabalho. Quero você nessa poltrona aqui, hein? Pra gente trocar uma ideia, né? Merece. Porque ele é Ali muito... tem história. Ali tem história. Ali tem legado. Cristiano, e nessas andanças sua, conhecendo o mundo, né? Conhecendo pessoas, conhecendo tradições, isso você vem com uma bagagem de uma experiência, como o Cristiano ele identifica um paciente, um corpo, que ele tem assim, uma determinada doença antes dele sentir alguns sintomas, como que o seu olhar é para esse paciente? Olha que interessante. Então, como nós estávamos comentando, é importante a gente terminar essa linha de raciocínio para as pessoas entenderem por que eu tenho esse olhar, tá? Então, eu estive na Alemanha, como eu falei, e em sequência fui para o Japão também estudar medicina, a acupuntura tradicional japonesa, que também estuda muito a linha vibracional, é importante falar sobre isso. E toda essa ideia começou a me dar um olhar de entendimento diferente sobre o que é doença, sabe, Wellington? Eu falo para as pessoas, tem uma literatura que fala que nós temos mais de 300 nomes inventados por ano de novas doenças. 300 nomes. Por isso que nós temos tanta dificuldade de saber muitos nomes. Né? Então, o berço que eu atendo, o berço ao qual eu me apoio, que é a medicina oriental, nós não trabalhamos com doenças, trabalhamos com desequilíbrios. Então já começa um olhar diferenciado em relação a isso. E quando eu tenho a oportunidade de atender essa pessoa e mostrar para ela que esse olhar ao qual a doença que ela relata ter, seja um câncer, seja uma cólica, uma insônia, uma dor de cabeça, uma depressão, para mim não importa. Eu quero saber como está o possível equilíbrio desse corpo. Ou aonde está desarranjado, desequilibrado.
fora de sintonia, que foi a nossa conversa inicial. Sim. Então, se não tiver apoio ou sintonia, esses órgãos começam a mudar a função deles, o trabalho deles. E quando eles começam a mudar a função do trabalho deles, eles começam a desorganizar todo um sistema e um organismo. E aí chama-se de doença. Entenda bem, importante nós entendermos essa linha de raciocínio. Vamos imaginar que nesse exato instante você está aí na sua casa e você está com dor de cabeça, febre alta, tosse, dores no corpo e manchas pelo corpo, tá? Nesse exato instante você vai precisar da entrada no pronto-socorro. E para você entrar no pronto-socorro, você vai ser enquadrado em um conjunto de sintomas. Quando você dá entrada no pronto-socorro, você fala, eu estou sentindo todos os sintomas que eu falei. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Eu preciso te indicar para algum exame. Esse exame vai situar esse conjunto de sintomas. Importante nós entendermos. Então, esse conjunto de sintomas que eu relatei, eu vou pedir, às vezes, um exame de dengue, pelo relato. Tá com dor articular? Zika, chikungunya, talvez, influenza, Covid, influenza A, B, C. Então, vocês entendem para que serve esse conjunto de sintomas? Na minha visão, isso não funciona para nada. Porque é a base que eu tenho da medicina oriental. A medicina oriental ela quer saber o que está desequilibrado, não o que você está sentindo. Esse ponto que você falou, Cristiano, eu acho muito bacana. Aí o paciente vai lá, ele faz esse exame, e ele tem os sintomas, e esses exames relativos a essas doenças que você falou, ele não tem nada no exame. E aí? Boa pergunta. Então vamos lá, para as pessoas entenderem quem está chegando agora. Olha só. Quando eu avalio uma pessoa, eu consigo avaliar essa pessoa através da oscilação, da vibração de cada célula. Nossa, Cristiano, agora ficou complicado. Então vou trazer algo bem legal para vocês. Presta atenção. Nós estamos aqui agora num estúdio maravilhoso e toda luz que está aqui dentro está piscando. Mas a uma velocidade tão rápida que os meus olhos não conseguem captar a velocidade disso aqui. Vou colocar algo mais claro na nossa mente. Eu estou acompanhando Fórmula 1. O carro passa, o outro passa, Então, quando passa muito rápido, assim como pisca muito rápido, os meus olhos não têm capacidade de acompanhar isso. E agora eu vou trazer uma informação mais impactante para todos vocês. Tenho certeza que vocês nunca pensaram nisso. Nós estamos exatamente nesse instante aqui, piscando de uma forma tão rápida que os nossos olhos não conseguem visualizar. Assim como essa luz, porque os átomos piscam, eles vibram, eles oscilam. Nós piscamos a uma velocidade extremamente elevada em relação a isso. Esse ponto é interessante, você me fez pensar falando de vibração, falando de luz. São dois pontos que eu quero citar com você. Quando se fala de vibração, a gente vai lá para a Bíblia dos muros de Jericó. Perfeito, eu gosto muito que caíram através da vibração. Perfeito. E um outro termo também que eu acho interessante, quando você fala da luz, Jesus fala, vós sois a luz. Vós sois a luz. Exatamente. Fica dentro do não sei se está... Na verdade, está tudo relacionado. Eu falo, nós temos que sempre que pisar, que é o que eu tento fazer. Sim. Eu piso na ancestralidade, trazendo toda a conexão com as tecnologias de última geração ao qual trabalhamos. Então, como eu estava explicando para vocês, tudo oscila, tudo vibra, tudo se conecta. Essa é a grande verdade. É verdade. Hoje tem uma explicação, no Hubble, que eles conseguiram captar a teia cósmica. Olha que coisa impressionante, que tudo está conectado. Depois vocês podem buscar aí sobre as novas atualizações do Hubble aí. Então, essa conexão, assim como o nosso organismo, se conecta a todo instante. Então, os equipamentos conseguem fazer o quê? Ver, detectar ou escanear ou rastrear o que está fora de sintonia. Como o que está fora do lugar, sabe? Seria essa relação. Então, esses equipamentos conseguem ver aquilo, Hélito, que ainda não deu sintoma. Sim. E a pessoa fala assim, Cristiano, mas meu problema é a dor de garganta, que é o sintoma dele, que é o que ele sente, que é o que vocês sentem. Mas o problema principal dele, o que mais gera a dor de garganta, pode ser uma disfunção intestinal. Pode não estar ali, né? Perfeito. Então, isso que é um processo educativo para mostrar para essas pessoas que é muito mais do que simplesmente o que elas sentem. Cristiano, e aí vem a luta. Mudar a mentalidade de quando os sintomas ele aparece, não começou agora, começou mais atrás.
Pessoal, a gente vai voltar já depois dos nossos comerciais. Fique aí. E aí, meu irmão, tudo bom? Beleza? Pronto para conhecer a nossa estrutura? Tô ansioso e vou levar você com a gente. Vambora? Há mais de 6 anos, a Leitão Impressão 3D transforma ideias em peças exclusivas para a sua empresa. Aqui, nada é feito no automático. Cada brinde, troféu, canopla de microfone é feito pensando na sua necessidade. E já são mais de 18 mil produtos impressos, 2 toneladas de material, transformando a sua ideia e materializando ela em impressão 3D. E aí, me conta, onde a sua empresa precisa se destacar? Eu transformo a sua ideia em uma peça exclusiva 3D. Não perca mais tempo, clica aqui no link abaixo e venha fazer um orçamento conosco, tá bem? Sou a doutora Thalita Macedo, biomédica da OS Integrativa. Aqui o nosso cuidado começa bem mesmo antes do seu atendimento. Desde a sua chegada, com estacionamento amplo, recepção acolhedora e um ambiente preparado para você se sentir em casa. Na OS Integrativa, trabalhamos com autocuidado celular, suplementação, protocolos personalizados, olhando a sua saúde de dentro para fora. A partir disso, entendemos o corpo, as células e as necessidades de cada pessoa. O nosso foco é cuidar da saúde da mente, da energia, da disposição, performance e longevidade saudável. Olha só, você está esperando o quê? Dê o primeiro passo. Aqui temos protocolos personalizados para você. Estamos de volta com esse bate-papo excelente, conversando com esse profissional, com esse empresário Cristiano Rocha, do Instituto Em Vida. Você já sabe o que você vai encontrar quando for visitar o Instituto Em Vida. Você vai ter qualidade de vida. O Cristiano sempre fala, cuidar da saúde é cuidar de você. Então, papel e caneta na mão, porque o negócio aqui está ficando bom. Eu estou saindo daqui rico de conhecimento e vou me cuidar mais, logicamente. E você também faça isso. Cristiano, a gente está falando no bloco anterior, falando sobre frequência e onde os equipamentos eles conseguem ter essa visão que o olho não vê e como o olhar vê o que o equipamento não encontra. Wellington, eu vou começar... Essa pergunta foi complexa, né? Não, mas foi muito quase bom. Não sai. Foi muito boa. Eu vou começar tentando trazer dentro do que você comentou no bloco anterior. Eu gosto muito dessa relação do ancestral, do aspecto bíblico, mas eu deixo muito claro que eu não sou um bom conhecedor da Bíblia. Tinha um amigo meu que fazia uma brincadeira, que ele falava assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu andas. Ele falava isso, né? Mas se nós pegarmos lá na Bíblia, me diga com quem tu andas, porque eu direi quem tu és. Nesse exato instante, nós estamos aqui no estúdio, com várias pessoas, com boas vibrações, e nós estamos literalmente todos conectados aqui. Então, voltando a essa frase, lá atrás, que o nosso Jesus já nos falou em relação a isso, com quem você anda, eu sei a sua vibração. Com quem você anda, eu sei a sua intenção. Isso, as suas células têm essa capacidade de mostrar. Então, nós temos isso em relação aos equipamentos. Os equipamentos conseguem
capturar, pessoal, a vibração. Tem um aparelho lá para vocês terem ideia de dimensão, tá? Ele consegue captar, falando de vibração, quando a gente fala de vibração, de oscilação, ele consegue captar uma agulha caindo no meio de um estádio de futebol. Ele não consegue captar, eu vou trazer de uma forma, não o som, mas aquilo que vibra. Aquela oscilação que é gerada no ambiente. Vou colocar uma imagem na cabeça de vocês. Sabe quando eu pego uma pedrinha e jogo essa pedrinha numa água? Essa água vai começar a reverberar em volta dela ali, dessa pedra que caiu na água. Aquilo é um reverberar. Aquilo é um oscilar em relação a isso. Esse equipamento consegue capturar essas oscilações que estão dissonantes, fora do padrão convencional de harmonia ou de funcionamento, e aquilo que está ressonante. Olha que papo bacana, isso aqui é ressonância. Sim. Né? Então, esse diálogo, esse papo de amigos aqui é uma ressonância. Então, os equipamentos conseguem rastrear como esses órgãos, essas células, ou ainda mais, a parte subatômica está se comunicando. Entende? Ali eu consigo fazer um rastreio, o mais impressionante, de aspectos que você nunca sentiu. Às vezes eu tenho um caso, eu acho bacana comentar esse caso. Tem uma senhora que eu avaliei, e na imagem térmica, para quem não entende, a imagem térmica é uma câmera que consegue medir o calor, a temperatura, que está muito quente ou muito frio. E mostrou lá a parte dentária dela, que ela estava com um dente, ou melhor, uma parte na boca dela, que estava com uma alteração na temperatura. Eu falei, olha, seria interessante só dar uma olhada nesse dente. Vai no dentista e verifique que tem essa parte bucal ou algum dente próximo dessa direção. Eu expliquei o número do dente para ela. E ela foi num profissional que fez um raio-x, que é uma outra linha de visão. No raio-x não foi detectado. Falou, não tem nada. Passou despercebido. Passou despercebido porque é uma outra maneira de olhar. Sim. É igual chegar e falar assim, ô Hélio, dá uma olhada no microscópio, vê o que eu estou enxergando. E você olhando de fora do microscópio. Eu não estou enxergando nada, é claro. É um olhar diferente do que um olhar micro. São dois fatores. E são dois fatores aí que é importante. Primeiro, eu não vou ver porque eu não sou gabaritado a olhar isso. Isso também é importante para quem está nos assistindo, né, Cristiano? Boa. Não é só equipamento, precisa de um profissional, de um Cristiano e de uma doutora Thalita próximo para ajudar você. Perfeitamente. Boa, Wellington. Eu falo muito sobre isso lá com os pacientes, né? Hoje a mídia social tem coisas boas e não tão boas, né? Então, quando eu consigo trazer esse olhar pela imagem térmica, como esse exemplo que eu estou acabando de dar, e a pessoa levou então no profissional e o raio-x não detectou o que o outro olhar da imagem térmica trouxe. 8 meses depois ela perdeu o dente. Porque ela não estava sentindo nada. E nós somos levados a sentir. Eu só vou cuidar daquilo que eu sinto. Você fez uma pergunta bacana que é, e como mostrar isso para as pessoas? Então é um processo educativo. É um treino diário. Antes eu ficava tão bravo, tão chateado, mas eu entendo que é um processo histórico e cultural nosso, né? Mentalidade. E tá tudo certo. E se não fosse isso, qual que seria o nosso papel? Que as pessoas são muito assim, imediatistas, eu quero agora, ela vem na dor e precisa que seja resolvido, mas existe um processo. Como Você trouxe. Eu gosto muito das histórias. Eu gosto muito de histórias porque acho que conecta muito para nós entendermos um pouquinho melhor e nós interligarmos com o que as pessoas passaram e tal. Eu estou atendendo uma moça que ela teve uma queda capilar considerável após um processo oncológico. E ela chegou, Cristiano, meu cabelo não voltou a crescer até hoje. Eu falei, tem quanto tempo que terminou a quimio? Ela falou assim, olha, já tem 2 meses. Eu falei, mas esse cabelo foi muito agredido. Entendam bem um detalhe. E a forma que ela falou, 2 meses. Não, já tem. Já tem 2 meses. O já tem era quase um parto, não tem 9 meses. Aí eu explicando para ela o seguinte, entenda bem, pessoal, entenda o que eu vou falar para vocês. O cabelo, tá? É caro para o corpo. Ele rouba muita nutrição, não é roubar, que é um termo meio estranho, mas quando a pessoa começa a passar por uma doença, a primeira coisa que ela começa a perder é o cabelo. O cabelo é caro, então para o corpo reaver aquilo lá, ele vai precisar de energia extra para manter esse cabelo, tá? Melhor forma. Pela medicina oriental, quando eu tenho queda de cabelo, eu tenho queda ou baixa função do rim, da bexiga, da medula, entre outras coisas. Então eu falei para ela o seguinte, o que vai adiantar se eu colocar um feijão aqui,
Fui lá e joguei um pouco de água e falo assim, ué, tem 2 horas que eu joguei água nesse feijão, até agora esse feijão não cresceu, você acredita? Cristiano, essa informação que você está trazendo é tão importante que eu tô olhando pro pessoal aqui, ó, tá todo mundo se olhando, se analisando, olhando pro papel, pro cabelo. Você que tá em casa, acredito também que esteja com essa mesma. Mas é isso aí, gente. Anota tudo, tá? Então vocês entendem que esse olhar, ele vai muito além da tecnologia, você falou muito bem. Adianta eu ter esse aparelho se eu não souber olhar? Então, eu preciso ter esse olhar que a tecnologia ainda não tem. Nós sabemos que ao longo do processo ela sempre vai ter, mas a sensibilidade do ser humano não vai ter, né, Wellington? É importante. Então, quando a gente fala esse processo que as pessoas estão imediatistas demais, e eu vou trazer um outro caso para vocês que eu acho muito bacana esse caso, eu gosto muito de citar esse caso. Uma moça, que queria engravidar, e ela havia feito vários processos para tentar engravidar, estava tomando várias e várias medicações, o caso dela, bem legal o caso dela. Eu falei assim, olha, eu vou te dar uma linha de raciocínio que eu não sei se você vai acreditar, mas eu acho que compensa. Ela estava tomando 6 tipos de chá diferentes por dia, muito suplemento, muita medicação e muita fitoterapia. Lembrando, eu não sou médico, não posso tirar medicação de ninguém. O que eu sugeri para ela? Converse com seu médico e ela estava tentando há 2 anos. Tenta dar uma pausa para o seu corpo e uma pausa para sua cabeça. O seu corpo só precisa do tempo dele. Ué, 2 meses depois ela engravidou. Sem tomar nada. Ela só precisava esperar o corpo dela. Porque tudo em excesso também faz mal, né? A doença, ela tem as duas formas, né? Se você também ter excesso, você também adoece o seu corpo. Tudo com excesso adoece o corpo, né? Como você falou, é caro. Meu pai usa um termo que eu gosto muito. Meu filho, até água demais mata afogado. Isso é um ponto muito bom, hein? Entendeu? Então, tudo há necessidade de equilíbrio. E nós temos um desgaste dos órgãos pelo excesso de estímulo ou excesso de exigência daquele órgão. Isso a imagem térmica que nós estávamos comentando, ela consegue capturar. Teve um outro caso bacana de uma moça que nós avaliamos e eu falei assim, ó, porque tem que tomar cuidado qual é o termo que você vai utilizar. Sim. Cristiano, e nos dias atuais, nessa correria, o estresse, ele muda tudo isso, né? Todo o funcionamento de célula, ele muda tudo, né? Exatamente. Então, olha só para nós entendermos o caso dela. Na imagem térmica, mostrar e fala assim, ó, essa mama esquerda sua está começando a querer, talvez, quem sabe, a desenvolver algum processo de inflamação no futuro. 7 meses depois, ela desenvolveu um nódulo mamário. Então, as tecnologias nos mostram esse processo que irá ser identificado num futuro como sintoma ou como doença, ao qual nós podemos detectar de uma forma bem antecipada. E pontuando a sua pergunta, Wellington, o estresse hoje, ele tem é importante dizer que nós temos o estresse que é necessário, né? O eustresse e o diestresse. O diestresse ele é desarmônico. O eustresse é necessário. Por exemplo, para que o exercício é um estresse necessário. Mas o exercício demais já não é. Quando eu faço exercício, nós temos um processo chamado de microlesões. Sim. Eu só ganho massa, como nós estávamos conversando anteriormente, se eu recuperar a microlesão, que é o descanso. Se eu não recuperar, se torna médias lesões e macrolesões, se torna uma lesão e gera sintoma. Entende? Então, tudo é o equilíbrio. Na época que eu trabalhava como personal, eu tive uma aluna que o melhor resultado dela era fazendo exercício 2 vezes por semana. E na época ela fazia todos os dias. E por um processo do trabalho dela, começou a fazer 2 vezes por semana. Então, olha que interessante. Tudo é o equilíbrio. E detalhe, era o caso dela, porque ela tinha a rotina dela, não é a rotina sua, não é a rotina minha, sabe? Então, esse olhar, Wellington, que o estresse tem gerado hoje, é o que mais tem buscado atualmente. A última pós que eu fiz foi de saúde mental. Finalizei agora no início do ano. De 2019 para cá, isso está em alta, né? Nós chamamos de a geração pós-Covid, né? É. Hoje mudou todo um olhar perante a isso. As pessoas estão com perca de memória. E aí,
Eu quero trazer uma informação bem interessante para nessa perca de memória que as pessoas estão. As pessoas estão com perca de memória ou perca de atenção. Ou atenção sendo sequestrada. Demais. É importante dizer, porque essa perca de memória, nós estamos exatamente agora. Olha só que interessante. Quanto mais tempo eu passo em frente, eu estou sempre buscando outras coisas, buscando, igual agora, vocês estão nos acompanhando há uns bons minutos aí. Isso é bacana, vocês estão em atenção. Vocês estão nesse exato momento aqui prestando atenção. Quanto mais eu fico buscando o chamado rolar tela, eu estou gerando alta rotação ou alta ciclagem nas zonas cerebrais, as quais elas não captam e não gravam a informação. Então nós queremos jogar a culpa lá fora. Foi o Covid, e outras coisas que aconteceram, mas as pessoas querem pôr a culpa lá fora, mas nós estamos fazendo isso conosco. Nós estamos perdendo nossa memória por não termos momento presente. Sim. Por não ter isso aqui que nós estamos fazendo agora. Busca de prioridades, né? E busca de estar naquele momento. De estar, de viver aquilo, né? Ué, tá adianta. Você tem uma filha maravilhosa. Sim. Assim, eu não tenho tempo para ficar com a minha filha. Adianta você conseguir o tempo para ficar com a sua filha? Nossa, quem cuida da minha filha sou eu. Você tá ao lado dela o dia inteiro, ao lado dela, mas nunca está com ela, porque tá o dia inteiro no celular. E se você conseguir ficar 10 minutos do final do seu dia com a sua filha, ela vai lembrar de quê, Wellington? Os 10 minutos que você estava de verdade com ela, Sim. ou o dia inteiro que você estava ao lado dela. E pode ser que esses meninos de hoje é muito inteligente, né? Muito. Ultrapassado. Eles falar pra gente, você não tá comigo, você tá com o celular. É daqui. Ou se fala. Se fala, né? Minha filha não perdoa. Ela vai falar, você tá aí, não tá comigo. Então, assim, é muito importante que a gente deixe isso pros pais também, né? Claro. Viver o momento. E se você tá gostando desse assunto, desse bate-papo, não saia daí, fique com a gente, compartilhe o nosso link, porque a gente volta já. Vai apresentar para você as instalações do Vem Que Tem. E hoje quem vai nos receber para te dar uma surpresa para você é o Fábio Costa. Tudo bom, Fábio? Como é que você tá? Bem-vindo a Vem Que Tem Goiânia. Vamos percorrer a loja aí, mostrar tudo que a gente tem a oferecer para os clientes, a nossa proposta de trabalho, para você aqui da região norte, noroeste, também para toda a Goiânia. Vamos conhecer um pouquinho da Vem Que Tem. Vem com a gente. Então, a primeira coisa, você pode identificar, nossa proposta de trabalho é sempre o menor preço. Você não vai chegar aqui e ver um produto promocional, um mês sim, um mês não, é sempre ter o menor preço. Além disso, o tratamento todo especial para você que está montando o seu negócio, CNPJ. Você tem uma mercadoria que você pode montar o seu negócio e usar a Vem Que Tem como seu estoque. Para você que está montando um açougue, padaria ou um próprio negócio, um pequeno atacarejo, vem, compra aqui, abastece seu negócio e faz a reposição. Aqui tem de tudo. Para você que é mecânico ou que vai montar sua pequena oficina, faça da nossa loja o seu estoque, desde o lubrificante, a capacete, pneu. Então você que está montando o seu negócio, quer montar sua pequena oficina, quer montar sua pequena troca de óleo, vem para Ver Que Tem. Seu estoque está aqui. E para você que é parceiro do Cara a Cara, faz parte do business do Cara a Cara, você vai ter um desconto especial e um atendimento diferenciado. Venha nos visitar. O Vem Que Tem abriu as portas pro Cara a Cara. Então você que quer se conectar com o melhor preço, vem Que Tem. Consórcio Ademicon. Para alguns é crédito, para outros é investimento. Olhe pelo seu ponto de vista e descubra a Ademicon que você precisa. E cada um tem a sua. Para os dois, o sonho. Eles, o futuro. Para alguns, um mundo novo. Para outros, o mundo todo. Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite!
Fala, turma, voltamos, estamos aqui nesse programa cara a cara, usando os estúdios da Alô TV. Tenho certeza que você tem nos acompanhado, o nosso estúdio está muito bacana, sempre com um convidado muito relevante, com assuntos, porque o cara a cara, ele ensina a você a dar um passo a mais. Agora, é importante que você dê esse passo. Hoje, com esse convidado tão especial do Instituto Em Vida, um amigo, um querido, Cristiano Rocha, está abrindo um jogo para você cuidar do seu corpo e da sua saúde. Cristiano, antes da gente ir para o nosso intervalo, a gente estava falando sobre tela e como que o Cristiano ele orienta quem está nos acompanhando buscar um livro, um estudo, como que o Cristiano, como que ele lida com essa tecnologia? Well, é muito importante nós falarmos sobre isso, porque fica legal eu ficar jogando pedra, né? Mas e como é que eu faço? Eu tô dando os problemas, e como é que eu faço? Me ajuda! Sim. Então, eu também tenho, o pessoal estava falando do Hélio, da filha, né? Eu também tenho duas mocinhas, uma de 1 aninho e uma de 5 anos, Elise e Ayla. E como é que eu faço no meu dia a dia? E eu percebo diferença em relação a isso? É o simples, pessoal. Volto a dizer, eu trabalho com tecnologias muito avançadas o tempo inteiro, também lido com tela, a gente estava aqui nos bastidores respondendo mensagem, aquela coisa toda. Mas como é que eu posso fazer para que eu desacelere essa mente que está altamente acelerada e está adoecendo todo mundo, envelhecendo todo mundo, deixando as pessoas cada vez mais doentes e as crianças? Anota o que eu vou falar para vocês. Atualmente tem um nome do diagnóstico chamado autismo de tela, que é a criança que fica muitas horas em frente a uma tela e ela começa a perder as conexões, ela começa a modificar demais as conexões cerebrais e achando que o mundo é só acelerado. Então, se tudo é acelerado demais, eu preciso ser acelerado demais. E a criança começa a desenvolver um processo chamado TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Então, para vocês verem como que a tela pode prejudicar esse processo. Tá, Cristiano? Ótimo, você deu mais explicação. O que eu faço? Eu faço coisas simples, pessoal, em casa. Tento fazer, obviamente. Eu sou um pai assim como vocês, as mamães que estão nos ouvindo. Nós temos os dias para jogar baralho, jogar o Uno, que seja. Cristiano, mas eu não faço jogo aqui em casa. Tudo bem, Lego, a gente faz Lego em casa. Nós montamos quebra-cabeça. Estou falando nada que muitos de vocês já não faziam quando era criança. Então, o que eu tento trazer esse momento em família muitas vezes por semana. Antes nós tínhamos um dia da semana, agora nós temos muitos dias da semana. Porque a criança começa a sentir aquela interação e o melhor, Wellington, a criança sente os pais mais ali com elas. Volto a dizer o que nós falamos no bloco anterior. Eu não quero 5 horas jogando baralho, porque a criança vai encher o saco também. Mas o que a criança quer não é o joguinho, o quebra-cabeça. A criança quer só estar próximo dos pais. A sua presença. A sua presença. A sua presença. Como eu falei no bloco anterior, ela não quer que você esteja ao lado dela, quer que você esteja presente com ela naquele instante. Onde está a sua cabeça nesse instante agora? Você está do lado do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, avós? Onde está a sua cabeça nesse exato instante? Olhe para o seu lado, olhe para o seu pai, para a sua mãe, agradeça por estar exatamente nesse instante. Você começa a se conectar, sabe, Wellington? Você tem essa capacidade. Então eu tento mostrar isso para as minhas filhas. E detalhe, Wellington, e eu mostro a minha filha, a mais velha, falo, minha filha, dá uma olhada ali, ó, no ponto de ônibus, ninguém está olhando para cima. Minha filha, dá uma olhada ali na lanchonete, ninguém está olhando para cima. Minha filha, dá uma olhada no carro, ninguém está olhando para cima. Tá todo mundo olhando para baixo. Entende? E olha que ponto interessante. Pela linguagem do corpo, quando eu olho para baixo, eu me deprimo. Quando eu olho para cima, eu me conecto com algo maior que eu. Quem está em cima? Não preciso nem ser um bom estudioso para isso. Quem está em cima? Você entende? Então, Sim. assim, leitura, como a gente estava comentando, eu Sim. gosto muito de leitura e estimulo muito a minha filha a ler. Cristiano, e qual o livro que você medita, que você traz esse conhecimento, que você indica para quem está nos acompanhando? Wellington, não é só porque nós estamos no seu programa, um livro espetacular, Chave Oculta, esse livro que você escreveu com tanto carinho, tanta dedicação, eu acho maravilhoso isso que você fez. O livro da Thalita também. Poxa, a doutora Thalita fez algo. Quero mandar um abraço para a doutora Thalita Macedo, da Clínica OZ também, que faz um trabalho
muito bacana também, Cristiano. Depois dá um pulinho lá para você conhecer. Vai ser um prazer, porque vai ser um prazer. você é muito bem-vindo. Eu agradeço. Vocês são sempre bem-vindos lá na casa, em vida lá, né? Então, eu gosto muito da leitura. Tem um livro, pessoal, que é um livrinho, para quem não gosta muito de ler, eu vou usar esse termo, porque hoje a gente gosta das coisas muito rápidas, como o exemplo que nós demos ao longo aqui do bate-papo. Não mude o mundo, mude você. É um livrinho escrito por um russo, né? Foi traduzido para o português. E ele fala exatamente, isso é um livrinho fininho, que você lê rápido. Ele fala várias relações, inclusive explicando a física, junto com todos os ensinamentos que nós tivemos ao longo da história da humanidade, né? Dos grandes pensadores da humanidade. Então, é um dos livros, né? Agora, uma coisa que eu acho bacana, que é um livro reflexivo, que eu gosto de ler para minha filha, é O Pequeno Príncipe. Olha que grandiosidade de informação que tem ali. Isso é legal, porque, Cristiano, vem de encontro com aquilo que você falou, né? Você está doando o seu tempo para sua família. E hoje, Cristiano, as pessoas se doam mais para quem está de fora do que para quem está dentro de casa, que é o que te apoia nos dias difíceis, porque tem dia que você fala assim, Deus, obrigado por esse dia ter finalizado. Wellington, você fala uma coisa tão bacana aí, Deus, obrigado. Hoje, mais cedo com a minha filha, eu sempre tento, é um estímulo, faz parte da saúde, pessoal, que eu vou falar, saúde mental, saúde familiar, saúde de convívio. Minha filha, faça oração pra gente na mesa, agradeça pelo dia. Papai, eu não quero fazer. Então faz com o papai, faz com a mamãe. E a oração que vem dela, do coraçãozinho dela, da maneira dela. Isso é uma maneira simples de ter saúde familiar, sabe, Wellington? Sim. Sentar à mesa, agradecer por aquilo que tem. Minha filha, tá vendo lá, ó, aquela criancinha que tá na rua, ela não tem o que comer. Você tem o que comer, agradeça por aquilo que você tem. E não como forma punitiva, mas para que ela dê valor ao que tem, sabe, Wellington? Então, quando a gente fala de saúde, nós temos vários aspectos para que nós possamos correlacionar com saúde. E a minha filha hoje, fazendo oração, agradecendo justamente, obrigado pela família, Papai do Céu. Entende? Então, às vezes eu penso que eu preciso, volto a dizer, eu trabalho com tecnologias de última geração, eu trabalho com equipamento da Alemanha, da Rússia, Tchecoslováquia, Japão, China, Estados Unidos, Iugoslávia, então eu tenho muitos equipamentos de várias partes do mundo, mas mesmo assim eu preciso ter o básico. E esse básico só se tem em casa, Wellington. Esse é o ponto. Às vezes você que está nos acompanhando está buscando um apoio fora da sua casa, fora do seu leito familiar, do seu apoio, e às vezes não é lá que está, viu? O apoio está dentro de casa, porque às vezes em casa você vai ouvir o que você precisa ouvir, não o que você quer. Boa, concordo plenamente. Então, assim, e para se conectar em qualquer ambiente, primeiro você tem que estar conectado com Deus. Ideia, projeto, tudo prospera se você estiver bem apoiado. Bem apoiado, sempre. Bom parceiro, isso é importante. E a dica que nós estamos dando para você é que observe mais a sua família. Né, Cristiano? Quem está mais próximo de você. É a origem. A origem. Origem. Quem eu fui, quem eu sou hoje, por que estou aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque teve alguém, Wellington, lá atrás, que ficou noites sem dormir, noites acordadas a noite inteira, trocando as nossas fraldas. Sim. Né? A gente só entende isso quando é pai, quando é mãe, né? Isso. Exato. Teve alguém que esteve lá atrás doando toda a vida e quando a gente é adolescente fala assim, meu pai e minha mãe não sabem de nada. Cristiano, é tão interessante, eu vou falar aqui para quem está nos acompanhando e para você. A minha sogra falava assim, Wellington, antes da gente ter filho, você ainda não sabe o que é amor. Boa. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou, você só vai saber o que é amor o dia que você tiver filho. E quero até deixar um abraço para minha sogra, né, que me deu um presente maravilhoso, que é a Thalita. Quero deixar esse abraço para ela. Nunca fiz isso, hein? Olha, minha sogra, hein? Olha só! Mas hoje olha a comida só, vai ser melhor, hein, hoje sogra? vai. E, Cristiano, mas assim, é uma coisa assim tão interessante que depois que a minha filha nasceu, hoje eu falo para ela, minha sogra tinha toda a razão. Então, Wellington, eu preciso honrar aqueles que se dedicaram ao qual, na nossa ignorância como filhos, falando assim, ó, meu pai não estava comigo ou minha mãe não estava comigo. Quem estava com você era quem? A sua avó, que seja, mas o seu pai ou sua mãe estava trabalhando duro
para ser quem você é hoje, ou para ser quem você será num futuro. Sim. Então é importante deixar essas informações para as pessoas, né? Legal. Cristiano, a nossa conversa tá tão boa, vou te falar, nós temos tanta pergunta aqui, mas a nossa conversa fluiu tão bem. Eu vou até mostrar para quem está em casa nos acompanhando. Ó. Falta só mais 10 perguntas. Ó, tem 3 mas minutos. foi uma conversa tão bacana. Cristiano, tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz? Wellington, eu gosto de deixar algo legal na cabeça das pessoas da seguinte forma. Eu atendo muitas crianças, né? Muitas crianças. Eu falo assim, pessoal, as pessoas sempre me perguntam, Cristiano, qual doença você atende? Eu falo, gente, eu não atendo doença, eu atendo pessoas. As pessoas estão bem antes da doença que elas receberam um diagnóstico. Então eu falo em muitas pessoas, e eu falo que é bem bacana, quando eu atendo dessa forma, dou esse novo olhar, essa nova abordagem, explicando o seguinte, que num futuro nós vamos rir disso com os nossos filhos, netos, bisnetos falarem assim, vovô, explica de novo, naquela época tomava injeção, ai, nossa, que coisa estranha. É igual quando a gente vê hoje falava assim, pai, então na sua época não tinha televisão, a avó na sua época não tinha televisão. É a mesma relação que as crianças têm hoje da rede digital. Então para nós vermos bem, hoje nós temos capacidade de atender pessoas com equipamentos que geram vibração. Mas, Wellington, como foi o nosso bate-papo durante todo o momento, eu trabalho com alta tecnologia, tecnologia de ponta, usada em os países primordiais que nos proporcionam essas tecnologias, mas nunca deixo o básico, o acolhimento das pessoas. É bacana. E você que está nos acompanhando, Cristiano, o hoje, o amanhã vai ser sempre melhor que hoje. Com certeza. A gente estava falando no intervalo em relacionado à IA, porque as pessoas conhecem a IA hoje. Daqui a um ano, Cristiano, como que ela vai estar? Eu tive com um grande pesquisador de IA, que ele é goiano. Sim. E mora no Vale do Silício. Dedica a vida em busca dessa linha da robótica e da IA. Ele falou uma frase que eu adorei. A IA que você conhece hoje é a mais burra que você já viu na vida. Não desmerecendo ela, mas para vocês verem o quanto ela irá evoluir. E assim somos nós, nosso processo de evolução, o nosso processo de busca constante. Então só de vocês estarem aí agora conosco, vocês estão buscando algo diferente daquilo que vocês sempre buscam, né? Isso é uma coisa bacana, né, Wellington? Isso é assunto para um próximo programa, Vale do Silício, porque Goiás está entrando no rol de estado nesse... a gente pode falar bastante sobre coisa que está acontecendo em Goiás. Vocês não têm ideia. Muita coisa está acontecendo, então se você quer ficar por dentro, nos acompanha o cara a cara, e se você quer se conectar com o Cristiano, vou deixar um recado para você importante. Dia 25 de agosto, Cristiano, temos o nosso jantar, o encontro de empresário cara a cara, um jantar de gala, aqueles empresários que querem se conectar, valorizar a sua marca, faça parte desse ecossistema. Cristiano, deixa as suas considerações finais para quem nos acompanhou. Wellington, eu não posso finalizar sem te agradecer novamente, eu falo isso de coração aberto, pela sua oportunidade, e eu preciso agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Por quê, pessoal? Vocês estão nos dando a oportunidade de entrar naquilo que é mais sagrado. Vocês estão nos dando a oportunidade de entrar no lar de vocês. Nós estamos nesse exato momento ecoando a nossa energia dentro do lar de vocês. E nós só estamos fazendo isso porque vocês estão nos proporcionando. Então, eu preciso agradecer a cada um de vocês por estar conosco aqui nesse exato instante, compartilhando com toda essa vibração, essas energias, e tentando aprender um pouquinho mais, que eu falo sempre é uma troca de aprendizado. Nós aprendemos com vocês e vocês tentam aprender com a gente. Essa sempre é a ideia. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Eu agradeço a toda a equipe, a todos que estão conosco aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muita paz a todos nós. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Eu quero que vocês sigam a nossa página, assinem aí no nosso canal, porque muita coisa importante já aconteceu e vai acontecer, né, Cristiano? Tenho então, certeza. Seja muito bem-vindo, mas o mais importante, antes de você se conectar com qualquer empresário, primeiramente você se conecte com Deus, porque é Ele que vai abrir portas para você e vai te direcionar para que você tenha momentos com empresários que vai abrir portas para você. Ele que tem a chave. Ele que tem a chave. Que Deus abençoe você. Não saia daí. Fique agora com os nossos patrocinadores. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, pessoal.